Vamos nesta aula resolver o problema dos números perfeitos aqui com a linguagem de programação Portugal. Eu sou o professor Wagner Gaspar e você está na aula 76 do nosso curso de Algoritmos e Lógica de Programação. Seja muito bem-vindo ao canal Programe Seu Futuro. Nós já resolvemos esse problema fazendo então o fluxograma e na aula anterior no ambiente de programação Scratch. Vamos então resolver esse problema aqui agora com Portugal. Eu vou iniciar aqui criando as minhas variáveis, lembrando quais variáveis nós vamos precisar. Uma para fazer a leitura do valor x, uma outra que nós chamamos de valor para guardar aí os números pelos quais x será dividido, 1, 2, 3, 4 até x menos 1, e uma outra variável que eu chamei de divisores para guardar o somatório dos divisores. Todas essas variáveis são do tipo inteiro, então, inteiro, o nosso x, a variável valor que começa com 1 e a nossa variável divisores que começa com 0. Vamos então fazer a leitura desse valor x. A nossa função de saída, escreva, para pedir uma informação para o usuário, e aí eu vou colocar aqui o texto, digite um valor maior que 1. Vamos agora utilizar a nossa função de entrada, leia, para fazer a leitura desse valor. Eu quero salvar na variável x, então basta informar o nome da variável aqui. Como nós já vimos nas aulas anteriores, o fato de pedirmos um valor maior que 1 não garante que o usuário vai realmente digitar um valor válido. Vamos então colocar aqui a nossa repetição. Faça o que está entre este par de chaves. Vou fechar a chave aqui e vou colocar o nosso enquanto. E aí nós temos aqui um teste. Então, faça tudo o que está entre o par de chaves enquanto x for menor que 2. E aí, se você se recorda das aulas anteriores, perceba que no Scratch nós colocamos aqui uma comparação diferente. Porém, aqui nós colocamos exatamente a mesma comparação que está no fluxograma. Por quê? Isso pode sofrer aí algumas variações dependendo da tecnologia que você está utilizando. Nós não conseguiríamos colocar esta comparação lá no Scratch por causa da estrutura, o bloquinho de repetição que nós utilizamos lá. Mas aqui nós conseguimos perfeitamente fazer esta comparação. Nós vamos pedir um valor para o usuário, vamos ler esse valor e aí então nós vamos comparar. Lá no Scratch nós já começávamos comparando, para depois fazer a leitura. Então, se o usuário digitar um valor menor que 2, vai voltar e vai repetir novamente esse trecho entre o par de chaves. Quando terminar essa repetição, nós temos certeza então que o valor que o usuário digitou é um valor válido. Agora, o que nós precisamos fazer? Fazer o nosso teste, x dividido por valor dá resto 0, aí eu incremento 1 em valor, vai para 2. X dividido por valor dá resto 0, eu incremento 1 em valor, vai para 3. E eu vou repetir isso enquanto valor for menor que x. Então, nós teremos aqui outro enquanto com um par de chaves. E aí, qual o teste que eu vou colocar aqui? Enquanto valor for menor que x, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho um teste, eu quero verificar se x% valor dá resto 0. Se isso aqui for verdadeiro, eu acabei de descobrir um divisor de x, certo? Então, eu vou acumular o valor da variável valor, que é o divisor que nós descobrimos, na variável divisores. Então, divisores recebe divisores mais valor. Nossa, mas essa linha ficou comprida. Tem uma forma mais sucinta de fazer isso aqui? Tem. Perceba o que nós estamos fazendo aqui. A minha variável divisores vai receber o que ela já possui mais valor. Tem uma forma abreviada de fazer isso aqui. Divisores mais igual valor. Vai ter exatamente o mesmo efeito.
divisores vai receber o que ele já possui mais valor. Agora, muita atenção nesse detalhe. Eu preciso incrementar a variável valor. Eu descobri que 1 é divisor de x. Só que agora eu quero descobrir o 2, depois o 3, depois o 4. Eu preciso então incrementar 1 em valor. Só que esse incremento não fica aqui dentro do se. Muita atenção nesse detalhe. Ele fica aqui fora. Por quê? Independente desse teste ser verdadeiro ou falso, eu quero incrementar 1 em valor para ir para o próximo valor, para o próximo número. Então, aqui, abaixo do nosso C, eu vou colocar valor mais mais. O que significa esse valor mais mais? É exatamente isso aqui. Valor recebe valor mais 1. Então, essas duas formas fazem exatamente a mesma coisa. Então, essa forma aqui é mais abreviada, é mais sucinta. E aí, vamos tentar entender o que foi feito aqui agora. Imagine que o usuário digitou 3. Valor começou com 1. Vamos chegar aqui e vamos fazer o teste. 1 é menor do que 3? Verdadeiro. 3% valor, ou seja, o resto de 3 dividido por 1 é igual a 0? Verdadeiro. Eu vou somar na variável divisores o conteúdo de valor, que nesse caso é 1. Terminou o C, eu vou incrementar 1 em valor. Era 1, vai para 2. Volto. 2 é menor do que 3? Verdadeiro. 3 dividido por 2 dá resto 0? Falso. Eu vou saltar o que está dentro do C e vou incrementar 1 em valor. Vai para 3. Volta para o enquanto. 3 é menor do que 3? Falso. Finalizou a nossa repetição. O que nós precisamos fazer agora? Nós simplesmente precisamos verificar se divisores é igual a x. É apenas mais um teste para finalizar o nosso programa. Se divisores é igual a x, então se esse teste for verdadeiro, escreva. Nós acabamos de descobrir então que x é um número perfeito. Então eu quero imprimir o valor de x, então a variável x, vírgula, vou colocar um espaço e o texto é um número perfeito. E aí eu vou então saltar uma linha. Contudo, esse nosso teste pode ser falso, então nós teremos aqui o nosso senão. E aí o que eu vou colocar nesse senão? Escreva, vou colocar o valor da nossa variável x seguido do texto. Não é um número perfeito. E também vou saltar uma linha. E assim nós finalizamos o nosso algoritmo. Perceba, basicamente ele tem 3 partes. Nós temos uma repetição para garantir que o usuário vai digitar um valor maior que 1. Nós temos outra repetição que vai repetir enquanto o conteúdo de valor for menor que x, verificando se valor é um divisor de x. Se for, eu vou acumular esse somatório. Quando essa repetição finalizar, nós temos então a parte final. Eu verifico se o nosso somatório dos divisores é igual ao próprio x. Se for, é um número perfeito. Se não, não é um número perfeito. Vamos testar o nosso programa? Eu então vou executar o meu programa. E aí perceba que, enquanto eu digitar valores inválidos, ele permanece na nossa primeira repetição. Eu vou digitar agora o valor 5, e 5 não é um número perfeito. Eu vou rodar o meu programa novamente, eu vou digitar agora 6. 6 é um número perfeito. Eu vou rodar novamente o programa e eu vou digitar aqui 8.128. Vou pressionar Enter. 8.128 é um número perfeito. Uma coisa interessante que a gente pode fazer aqui é o seguinte. Perceba, 8.128 é um número relativamente grande, então fica difícil para a gente descobrir todos os seus divisores de cabeça. O que a gente pode fazer aqui? Perceba que é exatamente aqui que a gente descobre o divisor, certo? Nós podemos acrescentar aqui um escreva, a nossa função de saída, imprimindo na tela o conteúdo da variável valor, que é quem eu acabei de descobrir que é um divisor de x. Vou colocar uma vírgula e vou colocar aí dentro do par de aspas duplas apenas uma vírgula
e um espaço para separar essa lista de números aqui abaixo. Vamos executar o programa novamente que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Eu vou rodar o programa novamente, eu vou digitar 6. Perceba que faltou saltar uma linha aqui no final, mas eu imprimi aqui a lista de divisores, o 1, o 2 e o 3. Eu vou saltar uma linha aqui, escreva, e aí eu vou saltar 2 linhas aqui. Eu vou rodar novamente o programa e eu vou digitar novamente o 6. Então perceba, os divisores somados 1, 2 e 3. Somando esses divisores, nós temos exatamente 6. Eu vou rodar novamente o programa. Eu vou digitar agora o 28. Perceba que os divisores do 28, exceto o próprio 28, é o 1, o 2, o 4, o 7 e o 14. Somando, nós temos 28. E o nosso último teste, eu vou rodar novamente aqui o programa e eu vou digitar 8.128. Vou pressionar Enter e aí é um número perfeito. Perceba que nós temos aqui a lista de todos os divisores, exceto o próprio 8.128. Se você somar todos esses valores aqui, nós teremos exatamente este valor. Se ficou qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, se inscreva no canal e deixa seu joinha nessa aula, isso é muito importante para o canal. Do mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.